O dia em que descobri o real significado de traição, eu estava sentada à nossa mesa de jantar de mogno, cercada por cartas de aceitação das universidades, Harvard, Stanford, MIT. Os papéis timbrados e prestigiados estavam espalhados diante de mim como folhas de outono. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava a mais recente, vinda de Princeton. As palavras de parabenização se borravam através das minhas lágrimas. Mãe, pai, eu consegui. Eu entrei em Princeton. Minha voz ecoou pela nossa imensa mansão nos jardins. Uma casa que testemunhou 3 gerações do sucesso da família Bittencourt. O salto alto da minha mãe estalava contra o piso de madeira nobre enquanto ela se aproximava, o rosto exibindo uma expressão que eu não conseguia decifrar. Atrás dela, os passos pesados do meu pai seguiam. Seu habitual andar confiante parecia, de alguma forma, hesitante. Isso é maravilhoso, Catarina, disse minha mãe, mas seu tom não carregava nada da empolgação que eu esperava. Ela trocou um olhar com meu pai, que pigarreou e afrouxou a gravata de seda. Sente-se, Katy. Precisamos conversar. Eu afundei de volta na minha cadeira, a carta de aceitação ainda apertada em minhas mãos. Algo na postura deles fez meu estômago dar um nó. Seu irmão, Guilherme. Meu pai começou. A startup de tecnologia dele está mostrando uma promessa incrível. O protótipo que ele desenvolveu pode revolucionar o armazenamento de energia renovável. Ele fez uma pausa, ajustando os óculos. Mas ele precisa de um financiamento significativo para levar o projeto ao próximo nível. Minha mãe deu um passo à frente, seus dedos bem manicurados percorrendo a borda da mesa. Decidimos investir na empresa dele. É uma oportunidade notável, uma que poderia garantir o futuro da família por gerações. Isso é ótimo, eu disse, embora a incerteza se insinuasse na minha voz. Mas, e a minha mensalidade da faculdade? O fundo que vocês estão economizando desde que eu nasci? O silêncio que se seguiu pareceu um peso físico pressionando meu peito. Catarina, disse meu pai com firmeza, usando meu nome completo. Nunca era um bom sinal. Tomamos a decisão de usar seu fundo universitário para apoiar o empreendimento do Guilherme. É o que é melhor para a família. O mundo pareceu inclinar-se sobre seu eixo. O quê? Mas esse era o meu dinheiro. Vocês prometeram. Não seja egoísta, Catarina. Minha mãe cortou bruscamente. O projeto do Guilherme pode valer milhões. Você pode pegar empréstimos estudantis como as outras pessoas fazem, ou talvez considerar uma faculdade local aqui em São Paulo por alguns anos. Eu olhei para eles. Essas pessoas que me criaram, que sempre pregaram sobre a importância da educação, que passaram anos incentivando meus sonhos de frequentar uma universidade da Ivy League. Agora, eles estavam diante de mim, destruindo calmamente esses sonhos para favorecer meu irmão. Mais uma vez, Guilherme sempre foi o filho de ouro, 4 anos mais velho que eu. Ele largou a faculdade para perseguir seus sonhos empreendedores. Enquanto eu passei meus anos de ensino médio, mantendo notas perfeitas, sendo oradora da turma e ganhando Olimpíadas Nacionais de Ciência, Guilherme pulava de uma startup falida para outra. A cada vez, convencendo nossos pais a investir apenas mais um pouco. Quanto? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. O quê? Meu pai franziu a testa. Quanto do meu fundo de faculdade vocês deram a ele? Minha mãe se mexeu desconfortavelmente. Tudo. Os $289 mil inteiros. O número me atingiu como um golpe físico. Quase $300 mil, mais de R$1,5 milhão sumiram. Cada cheque de aniversário dos avós, cada ganho de trabalho de verão, cada centavo economizado para o meu futuro, entregue a Guilherme sem pensar 2 vezes. Levantei-me tão abruptamente que minha cadeira caiu para trás. Vocês sequer consideraram me perguntar? É o meu dinheiro. Catarina Elizabeth Bittencourt. A voz do meu pai retumbou pela sala de jantar. Já chega. Esta decisão é final. O projeto do Guilherme precisa desse investimento. E como parte desta família, você precisa apoiar o que é melhor para todos. Melhor para todos? Eu ri, mas soou mais como um soluço. Ou melhor para o Guilherme. Seu irmão tem visão, disse minha mãe, defensivamente. Ele vê oportunidades que os outros não conseguem. Às vezes, isso significa correr riscos. Riscos com o meu futuro, gritei, surpreendendo até a mim mesma com o volume. E a minha visão? As minhas oportunidades?
O rosto do meu pai endureceu. Se você não consegue entender a importância de apoiar os interesses da sua família, talvez não seja tão madura quanto pensávamos. Vá para o seu quarto até que possa discutir isso racionalmente. Fiquei ali, com 18 anos, sendo mandada para o quarto como uma criança, por ousar objetar ter meu futuro roubado. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Uma mudança fundamental em como eu via minha família, meu lugar nela e o que eu precisava fazer a seguir. Sem dizer mais nada, virei as costas e subi para o meu quarto. Mas em vez de desabar na cama para chorar, como eles provavelmente esperavam, peguei minha maior mochila e comecei a fazer as malas. Roupas essenciais, meu laptop, o cartão de crédito de emergência que eu nunca tinha usado e, o mais importante, meus documentos, certidão de nascimento, CPF, passaporte. Minhas mãos moviam-se metodicamente, minha mente surpreendentemente clara, apesar do caos de emoções girando dentro de mim. Da minha gaveta de meias, recuperei os R$1.000 que eu havia economizado das minhas últimas aulas particulares. Dinheiro que eu não tinha adicionado ao fundo da faculdade porque planejava usá-lo para comprar moletons de Princeton assim que entrasse. Agora, serviria a um propósito diferente. Enquanto eu fazia as malas, memórias inundaram minha mente. A primeira startup falida de Guilherme, uma rede social para pets que queimou $50 mil do dinheiro dos nossos pais. Sua segunda tentativa, uma criptomoeda que durou 3 meses antes de colapsar. Cada fracasso recebido com encorajamento, apoio e mais financiamento. Enquanto isso, a mim diziam para ser prática sobre meus sonhos. O som da campainha interrompeu meus pensamentos. Pela janela, vi o Tesla do Guilherme entrando na garagem. Claro, ele estava aqui, provavelmente vindo buscar sua mais recente mesada. Eu podia ouvir as vozes dele subindo do andar de baixo, a risada carismática do Guilherme, o tom de adoração da minha mãe, o estrondo orgulhoso do meu pai, o momento familiar perfeito, completo com seu filho perfeito e suas desculpas perfeitas para precisar de mais dinheiro. Abrindo meu laptop uma última vez, escrevi 2 e-mails. O primeiro para Princeton. Prezado comitê de admissões, com profundo pesar, devo recusar sua oferta de admissão. Devido a circunstâncias financeiras inesperadas, serei incapaz de frequentar a Universidade de Princeton neste outono. Obrigada pela oportunidade. Atenciosamente, Catarina Bittencourt. O segundo e-mail foi para meus pais. Mãe e pai, vocês fizeram a escolha de vocês e agora estou fazendo a minha. Não me procurem. Não tentem me contatar. Vou encontrar meu próprio caminho sem o dinheiro da família ou o sobrenome Bittencourt. Catarina. Apertei enviar e removi o chip do meu celular. Do andar de baixo, pude ouvir Guilherme lançando outro discurso entusiasmado sobre sua tecnologia revolucionária. Em seu mundo de sonhos e esquemas, $289 mil eram provavelmente apenas mais um número, apenas mais um degrau para seu sucesso imaginado. Mas para mim, foi a gota d'água. Jogando minha mochila sobre o ombro, dei uma última olhada no meu quarto, nos troféus da equipe de debate, nas medalhas da Feira de Ciências, nos certificados de honra ao mérito, todas as evidências de uma vida gasta, tentando ganhar a aprovação de pais que sempre escolheriam Guilherme primeiro. Desci pela treliça do lado de fora da minha janela, algo que eu não fazia desde os 14 anos. Meus pés tocaram o chão suavemente e, sem olhar para trás, afastei-me da mansão da família Bittencourt. No meu bolso havia R$1.000. Na minha cabeça, uma vida inteira de notas 10 e conquistas acadêmicas. E no meu coração, uma determinação ardente de provar que eles haviam cometido o maior erro de suas vidas. Eu não sabia então que 10 anos depois, estaria sentada em frente a eles, em uma sala de reuniões corporativa na Faria Lima, vendo-os apresentar sua empresa falida para potenciais investidores, sem perceberem que sua última esperança de salvação era a filha que haviam descartado tão facilmente. Mas essa parte da história viria mais tarde. Primeiro, eu tinha que construir algo do nada. Primeiro, eu tinha que me tornar alguém que eles nunca esperariam que sua filha prática fosse. A cada passo para longe da minha casa de infância, minha resolução se fortalecia. Eles queriam apostar tudo no Guilherme. Tudo bem, eu apostaria tudo em mim mesma,
e não precisaria dos $289.000 deles para fazer isso. A primeira noite de liberdade teve gosto de café barato e desespero. Sentei-me numa lanchonete 24 horas perto do terminal Tietê, na zona norte de São Paulo. Minha mochila enfiada com segurança sob meus pés, observando a bateria do meu telefone morrer lentamente. Antes de apagar completamente, vi 17 chamadas perdidas da minha mãe, 5 do meu pai e uma mensagem de texto do Guilherme. Não seja dramática, Katy. Volte para casa. Pedi outro café, espalhando meu dinheiro restante na mesa laminada. O táxi e as necessidades básicas já tinham levado uma mordida maior do que o esperado. Mais café, querida. A garçonete, Dona Maria, tinha olhos gentis e usava um crachá com 5 estrelas douradas. Obrigada, eu disse, depois hesitei. Vocês estão contratando? Ela me olhou de cima a baixo. Roupas impecáveis de entrevista de faculdade, laptop caro, os sinais óbvios de uma garota privilegiada brincando de fugitiva, mas algo na minha expressão deve tê-la tocado, porque ela não me dispensou imediatamente. Ajuda na cozinha, disse ela finalmente. Das 6 às 14 horas, salário mínimo mais divisão de gorjetas. Começa amanhã, se quiser. Assenti, o alívio inundando meu ser. Estarei aqui. Tem uma pensão na rua de baixo, acrescentou ela, rabiscando em seu bloco de pedidos. Diga ao seu Jaime que a Maria te mandou. Ele te fará o valor semanal. Naquela noite, num quarto de pensão que cheirava a cigarros velhos e produtos de limpeza, abri meu laptop e comecei a planejar. A carta de aceitação de Princeton ainda estava na minha bolsa. Um lembrete do futuro que acabei de perder. Mas, ao olhar para ela, uma ideia começou a se formar. Passei meus anos de ensino médio dando aulas particulares para filhos de ricos em matemática e ciências avançadas. Os pais pagavam taxas premium pelos meus serviços porque eu dava resultados. Notas perfeitas no SAT, médias escolares melhoradas, admissões antecipadas em faculdades. Eu sempre vi isso como uma maneira de ganhar dinheiro extra para a faculdade. Agora, eu via como a fundação para algo maior. Abrindo um novo documento, comecei a digitar. Consultoria acadêmica elite, tutoria especializada e orientação para admissões em faculdades, fundada por uma acadêmica aceita em Princeton. Trabalhei a noite toda construindo um site simples, usando minhas habilidades de programação. Ao amanhecer, eu tinha criado cartões de visita com aparência profissional em uma gráfica 24 horas no centro, gastando R$150 das minhas preciosas economias. Os 6 meses seguintes caíram numa rotina exaustiva. Das 6 horas às 14 horas, eu trabalhava na lanchonete, aprendendo todos os aspectos do negócio que podia. Dona Maria, descobri, era dona do lugar há 20 anos. Ela me ensinou sobre gestão de estoque, escala de funcionários e, o mais importante, como ler as pessoas. Das 15 horas às 21 horas, eu construía meu negócio de tutoria. Meu primeiro cliente veio de um frequentador regular da lanchonete que me ouviu ajudando a filha da Maria com cálculo durante meu intervalo. A notícia se espalhou rapidamente pelos subúrbios ricos de São Paulo e Alphaville. Havia uma jovem tutora que tinha entrado em Princeton, mas escolheu adiar, que conseguia explicar conceitos complexos claramente, que garantia resultados. Nunca mencionei meu sobrenome verdadeiro. Catarina Bittencourt tornou-se Kate Moreira, e meus clientes nunca questionaram. Eles se importavam com resultados, não com pedigree. No terceiro mês, eu estava ganhando o suficiente com as aulas para sair da lanchonete, embora ainda ajudasse Dona Maria com a contabilidade nos fins de semana. Ela se tornou algo entre uma amiga e uma mentora, ensinando-me lições sobre negócios que nenhuma escola da Ivy League poderia igualar. Você é boa com números, disse ela num domingo, me vendo otimizar seu sistema de estoque. Mas você é melhor com pessoas. É aí que o dinheiro real é feito. Ela estava certa. Meus clientes de tutoria não estavam apenas pagando por ajuda acadêmica. Eles estavam pagando por confiança, por esperança, por uma chance no futuro que seus filhos sonhavam. Era algo que eu entendia intimamente. Um dia, enquanto eu revisava a redação de faculdade de um aluno, a mãe dele fez um comentário casual que mudaria tudo. Se ao menos você pudesse se clonar, todos os pais de São Paulo te contratariam. Naquela noite, não consegui dormir. Clonar-me? Não, mas eu podia escalar.
Entrei em contato com outros estudantes de alto desempenho que haviam entrado nas melhores faculdades USP, ITA, FGV, mas precisavam de dinheiro, assim como eu. Ofereci-lhes uma proposta. Trabalhem sob minha marca, usem meus métodos e ganhem 70% das taxas enquanto eu cuido do marketing e da aquisição de clientes. Em 2 meses, a consultoria acadêmica Elite tinha 10 tutores. Em 6 meses, tínhamos escritórios na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro e em Brasília. Embora eu evitasse cuidadosamente quaisquer localizações muito próximas do círculo social da minha família. Meu primeiro milhão veio mais rápido do que eu esperava. Ganho através de uma combinação do negócio de tutoria e investimentos estratégicos em ações de tecnologia. Eu vivia modestamente, despejando cada real extra na expansão. Enquanto Guilherme provavelmente ainda estava queimando meu fundo de faculdade em seu mais recente empreendimento, eu estava construindo algo sustentável. Mas eu sabia que a tutoria era apenas o começo. Através dos meus clientes ricos, comecei a ouvir sussurros sobre oportunidades de investimento, startups buscando financiamento, empresas estabelecidas procurando novas perspectivas. Eu ouvia, aprendia e, o mais importante, planejava. A virada de chave veio durante uma sessão de tutoria com Emi Tanaka, filha do magnata da tecnologia Sr. Tanaka. Enquanto eu a ajudava com economia avançada, notei o prospecto de investimento para a empresa dele, Tanaka Solutions, aberto na mesa do escritório de casa. Papai está preocupado, confidenciou Emi durante nosso intervalo. O novo projeto de armazenamento de energia está falhando, mas ele investiu demais para recuar agora. Armazenamento de energia, exatamente como a suposta tecnologia revolucionária do Guilherme. Passei aquela noite pesquisando a tecnologia e percebi 2 coisas. Primeiro, o conceito do Guilherme era fundamentalmente falho. E segundo, eu sabia como consertar. Levei 3 semanas para conseguir uma reunião com o Sr. Tanaka, usando todas as conexões que construí através da minha rede de tutoria. Quando finalmente me sentei à frente dele em seu escritório de canto na Vila Olímpia, ele parecia divertido. Certa, Moreira, disse ele, minha filha fala muito bem de você. Mas o que a faz pensar que entende de tecnologia de armazenamento de energia? Abri meu laptop e comecei minha apresentação. 4 horas depois, ele não estava mais sorrindo. Em vez disso, estava me oferecendo uma parceria. 30% de participação, disse ele. Se você puder entregar o que está prometendo, contra-ataquei com 40% e controle total do desenvolvimento técnico. Ele concordou. 6 meses depois, o novo sistema de armazenamento de energia da Tanaka estava revolucionando a indústria. A tecnologia que Guilherme sonhava em criar, eu tinha realmente construído, embora sob um nome diferente e com uma empresa diferente. Meu patrimônio líquido saltou para 9 dígitos da noite para o dia. Mas eu não tinha acabado. Usando o sucesso da Tanaka como trampolim, comecei a adquirir empresas de tecnologia em dificuldades, particularmente no setor de energia. Cada aquisição era feita através de holdings e empresas de fachada, sempre mantendo o nome Catarina Moreira separado do crescente império empresarial. Contratei os melhores advogados e contadores para criar um labirinto de corporações que levavam todas a Moreira Enterprises, minha holding privada. Para o mundo exterior, a Moreira Enterprises era dirigida por uma CEO reclusa que nunca dava entrevistas ou aparecia em público. Anos se passaram. Meu império cresceu. Mudei-me de um apartamento simples para uma cobertura, mas sempre me mantendo à frente de quaisquer encontros casuais com minha família. Através de fontes discretas, mantive o controle sobre eles. A série de fracassos de Guilherme continuou. Cada um financiado pelos recursos minguantes dos meus pais. A fortuna da família Bittencourt, construída ao longo de gerações, estava sendo drenada pela fé cega em seu filho. Então, uma manhã no meu escritório na Faria Lima, minha assistente me trouxe notícias interessantes. A Bittencourt Tecnologias está procurando investidores, disse ela, colocando o relatório na minha mesa. Eles estão à beira da falência. Seu pai vai se reunir com potenciais compradores na próxima semana. Peguei o relatório, um sorriso brincando em meus lábios. Depois de 10 anos, tudo havia completado o ciclo. Agende uma reunião, eu disse,
mas use o papel timbrado da Moreira Enterprises. Vamos ver se eles reconhecem a filha que jogaram fora. Era hora de mostrar à minha família exatamente o que a filha prática deles havia se tornado. O prédio da Bittencourt Tecnologias não tinha mudado muito em 10 anos. A mesma fachada de granito pretensiosa, as mesmas letras douradas acima da entrada, o mesmo segurança que nunca levantava os olhos das palavras cruzadas. Mas agora, caminhando pelas portas giratórias no meu terno Armani, eu não era mais a adolescente que eles haviam descartado tão facilmente. Serta Moreira, uma jovem assistente, correu para a frente. O conselho está esperando na sala de conferências principal. Posso pegar seu casaco? Entreguei-lhe meu casaco, reprimindo um sorriso. Minha mãe sempre insistiu que o verdadeiro poder se vestia com grifes. Hoje, eu usava o valor suficiente em roupas para financiar uma das startups falidas de Guilherme. Café? Perguntou a assistente. Chá verde, respondi, lembrando como minha mãe costumava zombar da minha preferência por chá em vez de café. Tempo de infusão correto, sem açúcar. A viagem de elevador até o último andar me deu tempo para me centrar. 10 anos de preparação levaram a este momento. Através da minha rede de empresas de fachada e investimentos discretos, eu havia sistematicamente adquirido a dívida da Bittencourt Tecnologias, posicionei-me como sua única tábua de salvação viável, e agora segurava o destino deles em minhas mãos. As portas da sala de conferências se abriram para revelar uma cena que quase me fez rir. Meu pai, Roberto Bittencourt, estava sentado à cabeceira da mesa, embora essa posição logo fosse minha. Minha mãe, Bettina, empoleirada ao lado dele, sua postura perfeita traindo sua ansiedade. E Guilherme, meu querido irmão, que havia queimado meu fundo de faculdade e muito da fortuna da família, estava largado em sua cadeira, digitando no celular. Serta Moreira. Meu pai se levantou estendendo a mão. Obrigado por vir. Ouvimos coisas notáveis sobre a Moreira Enterprises. Apertei a mão dele com firmeza, notando o leve tremor em seu aperto. O grande Roberto Bittencourt estava nervoso. Ótimo. Por favor, gestei, para que ele se sentasse. Vamos discutir por que estamos aqui. Pela hora seguinte, ouvi enquanto eles apresentavam a situação atual da Bittencourt Tecnologias. A empresa precisava de uma injeção de caixa de 50 milhões de reais apenas para se manter à tona. Suas ações haviam despencado 70% no último trimestre. E o mais recente empreendimento de Guilherme, outra tentativa de tecnologia de armazenamento de energia revolucionária, havia drenado suas reservas restantes. Acreditamos que, com o investimento adequado, continuou meu pai, sua voz carregando aquele mesmo tom persuasivo que usara ao me dizer para ser prática sobre meus sonhos, a Bittencourt Tecnologias poderia retornar à sua antiga glória. Abri meu laptop, exibindo uma série de gráficos na tela da sala de conferências. O declínio da sua empresa começou há aproximadamente 10 anos, eu disse, observando seus rostos cuidadosamente, coincidindo com uma série de decisões de investimento interessantes. Guilherme se mexeu desconfortavelmente. Os dedos perfeitamente manicurados da minha mãe tamborilavam contra a mesa. Assumimos alguns riscos calculados, defendeu meu pai. Calculados? Levantei uma sobrancelha. Como investir $289 mil em um conceito de armazenamento de energia não comprovado? A sala ficou em silêncio. Aquele número específico, a quantia exata do meu fundo de faculdade roubado, pairou no ar como uma acusação. Como você? Guilherme começou. Depois se conteve. Levantei-me, caminhando até a janela que dava para a cidade de São Paulo. Diga-me, Sr. Bittencourt, qual o senhor diria que foi seu maior erro nos negócios? Meu pai pigarreou. Talvez expandir muito rapidamente em certos mercados. Não, cortei-o, virando-me, para encará-los. Seu maior erro foi sentar-se nesta sala há 10 anos, pensando que ela simplesmente aceitaria sua decisão e desapareceria no esquecimento. A cor sumiu do rosto da minha mãe. O telefone de Guilherme caiu na mesa com um barulho seco. A expressão do meu pai congelou em um reconhecimento súbito. Catarina? Eu sorri, saboreando o momento. Olá, pai. Mãe. Guilherme. Já faz um tempo. Isso é impossível, gaguejou Guilherme. Você é a Catarina Moreira? Na verdade, é Catarina Bittencourt Moreira agora. Legalmente alterado.
Sentei-me de volta, apreciando suas expressões chocadas. Mas vocês saberiam disso se tivessem se preocupado em me procurar nestes últimos 10 anos. Minha mãe encontrou sua voz primeiro. Querida, nós tentamos te encontrar. Não, cortei-a. Vocês ligaram sem muito ânimo por algumas semanas, depois decidiram que eu estava sendo dramática e voltaria para casa quando ficasse sem dinheiro. Olhei para Guilherme. Como aquela tecnologia de armazenamento de energia funcionou? A propósito, aquela para a qual você precisava do meu fundo de faculdade? Ele ficou vermelho. Houve complicações inesperadas. Engraçado. Interrompi novamente, puxando outra apresentação. Porque a subsidiária da Moreira Enterprises, a Tanaka Solutions, parece ter resolvido essas complicações com bastante sucesso. Exibi os esquemas do sistema de armazenamento de energia que ajudei a desenvolver. Aquele que me fez ganhar meu primeiro bilhão. O instinto de negócios do meu pai finalmente entrou em ação. Você é dona da Tanaka? Entre outras coisas. Comecei a listar empresas na tela. Tanaka Solutions, Consultoria Acadêmica Elite, Morgan Global Ventures, e desde o mês passado, aproximadamente 40% da dívida pendente da Bittencourt Tecnologias. A sala girou em caos. Guilherme levantou-se de um salto, derrubando sua cadeira. Minha mãe pressionou as mãos no rosto. Meu pai apenas olhava fixamente, seu império desmoronando diante de seus olhos. Por quê? Ele finalmente perguntou. Por que não apenas nos dizer quem você era? Inclinei-me para a frente, encontrando seu olhar, porque vocês precisavam me ver como realmente são. Não como pais enfrentando sua filha, mas como empresários fracassados enfrentando alguém mais bem-sucedido do que jamais imaginaram que eu poderia ser. O que você quer? Guilherme exigiu. Vingança? Eu ri. Vingança? Irmão querido, se eu quisesse vingança, teria comprado esta empresa há 6 meses e demitido todos vocês imediatamente. Levantei-me, ajeitando meu terno. Não. O que eu quero é consertar o que vocês quebraram. O que isso significa? Minha mãe perguntou baixinho. Significa que estou oferecendo salvar a Bittencourt Tecnologias. Reestruturação total da dívida, injeção de capital e parceria tecnológica com a Tanaka Solutions. Fiz uma pausa, deixando a informação penetrar. Mas há condições. A máscara de negócios do meu pai voltou ao lugar. Que condições? Primeiro, Guilherme está fora. Sem mais cargos, sem mais investimentos em seus empreendimentos, sem mais drenar recursos da empresa. Guilherme começou a protestar, mas meu pai o silenciou com um olhar. Segundo, o senhor e a mamãe se aposentam, pai. A empresa precisa de nova liderança, não de devoção nostálgica a estratégias falidas. E terceiro, minha mãe perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Terceiro, sorri. Todos vocês admitem que me mandar embora foi a melhor coisa que já fizeram por mim, porque tudo o que construí sem o nome Bittencourt, sem as conexões da família e sem o dinheiro de vocês. O silêncio caiu sobre a sala. Meu pai olhou para o império que eu construí exibido na tela atrás de mim. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Se de orgulho ou arrependimento, eu não conseguia dizer. Guilherme afundou em sua cadeira, finalmente confrontando a realidade de que sua irmã mais nova havia alcançado tudo o que ele falhou em fazer. Temos um acordo? Perguntei, sabendo a resposta antes que falassem. Meu pai assentiu lentamente. Temos, Sirta Moreira. Ótimo. Juntei minhas coisas, preparando-me para sair. A papelada será redigida até amanhã. Ah, e mãe? Parei na porta. Aquela faculdadezinha de bairro que a senhora sugeriu? Ela é uma das maiores beneficiárias das minhas fundações de caridade agora. Acontece que decisões práticas podem levar a resultados extraordinários. Saí da sala de conferências, saí do prédio que um dia representou tudo o que eu não podia ter, e entrei no carro que me esperava, onde Dona Maria, minha primeira chefe e agora diretora de operações da minha empresa, aguardava. Como foi? Perguntou ela, me entregando um chá verde perfeitamente preparado. Exatamente como planejado, respondi, tomando um gole. Embora eu acho que vou manter a história da lanchonete fora da história oficial da empresa. Ela riu. Tem certeza sobre isso? Salvar a empresa deles depois de tudo o que fizeram? Olhei para trás para o prédio da Bittencourt Tecnologias,
pensando na garota assustada de 18 anos que saiu de casa com apenas R$ 1.000 e uma determinação de provar a si mesma. Sabe o que aprendi naquela lanchonete, Maria? Às vezes, a melhor vingança não é destruir o que os outros construíram. É construir algo tão maior que eles sejam forçados a reconhecer seus próprios erros. E eles reconheceram? Sorri, pensando no rosto do meu pai quando percebeu quem eu era, nas lágrimas da minha mãe, na derrota final de Guilherme. Eles vão. Toda vez que virem o novo papel timbrado da empresa, Bittencourt Moreira Tecnologias. Você vai manter o nome Bittencourt? Claro, eu disse, abrindo meu laptop para verificar os mercados. Afinal, eu prometi apoiar os negócios da família. Eu só fiz isso do meu jeito. Enquanto dirigíamos pela cidade, passando pelos arranha-céus e escritórios que um dia pareciam tão fora de alcance, pensei naquela carta de aceitação de Princeton, ainda preservada no meu escritório. Eu a havia emoldurado ao lado da minha primeira licença comercial, meu primeiro contrato de 1 milhão e um simples crachá que dizia Kate, garçonete de uma certa lanchonete 24 horas. Às vezes, o melhor futuro não é aquele planejado para você, mas aquele que você constrói para si mesmo. R$ 1 de cada vez, um sonho de cada vez, uma vitória de cada vez. E às vezes, apenas às vezes, R$ 1.000 e uma crença inabalável em si mesma valem mais do que todas as fortunas de família do mundo. Se esta história acendeu uma chama dentro de você, lembre-se, seu valor não é definido pelo que os outros tiram de você, mas pelo que você constrói com o que sobra. Invista em si mesmo. Comece hoje. Comece pequeno, mas comece. Porque o melhor investimento que você pode fazer é na única pessoa que nunca pode te trair, você mesmo.